Deus falou comigo essa semana, e Ele disse: um princípio não deixa de ser um princípio porque alguém fez mau uso dele. Não é porque outras igrejas faltam só entrar, enfiar a mão dentro do bolso de alguém e extorquir, tirar dinheiro, que o princípio de semeadura deixa de ser princípio. Não é porque alguém fez mau uso de um princípio que ele deixa de ser um princípio. Nós temos que parar de sermos meninos e começar a falar: não, eu não faço isso porque fizeram isso comigo. Um princípio não deixa de ser um princípio, anote se você puder, porque alguém fez mau uso dele. Um outro princípio, o princípio de honra e de autoridade. Se existe, você tem que honrar, que você tem que obedecer. Em outros lugares houve autoritarismo e abuso por causa disso. Esse princípio não deixa de ser verdadeiro porque o outro lugar fez mau uso dele. Você tem que respeitar teu pai e tua mãe, você tem que respeitar autoridades instituídas por Deus, professora na escola, o patrão, você tem que respeitar as pessoas que cuidam da tua vida espiritualmente. São princípios. Não podemos quebrar princípios porque outros usaram de forma errada sobre nós. Isso não é desculpa para Deus. Amém? Então aprenda isso, repita comigo: princípio não deixa de ser princípio porque outros fizeram mau uso dele. Eu não estou pregando ainda não, tá? Mas se quiser pode gravar, não tem problema. Vou te ensinar outra coisa importante. O princípio, ele tem um poder de desatar milagres na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Se você for numa loja, você está construindo uma casa e você precisa comprar uma porta. O que é mais caro, uma porta ou uma chave? Você vai comprar uma porta, monetariamente, o valor é maior, a porta ou a chave? O que é maior em tamanho, a porta ou a chave? Mas a chave, ela deixa de ter a sua importância porque ela é menor ou porque é mais barata? Não, sabe por quê? Você pode ter uma porta, mas sem uma chave você não abre uma porta. Alguém já ficou do lado de fora da sua própria casa um dia porque estava sem a chave? Levanta a mão. Então, mas aquela porta não era sua? Então, e por que você não entrou? Porque você não tinha uma coisa desse tamanho, uma chave. Muitas pessoas, elas estão diante de Deus: Deus, abre uma porta para mim. A porta que Ele abre ninguém fecha. Deus, dá porta de emprego, dá porta para mim disso. Dá uma porta para mim, Senhor. As pessoas buscam portas, mas elas não pedem chaves para Deus. Só tem uma pessoa que entra numa porta sem chave, e ela é o ladrão. Até Jesus, Ele fala o quê? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir. Ele não é ladrão. Ele não força a entrada. Então, irmãos, aprende uma coisa para você nunca mais esquecer, em nome de Jesus. Princípios que você cumpre na tua vida e obedece são chaves que abram portas para você no mundo espiritual e desatam bênçãos e milagres sobre a tua vida. Davi disse no livro de Salmos: entrai por suas portas com ações de graças. O que ele está querendo dizer? Entrar por portas espirituais com atitudes de gratidão. Atitudes de pessoas generosas abrem portas. Muitas deixam o coração inflamar e contaminar e deixam de ser generosas porque outros não foram generosos com ela. Generosidade é um princípio, é uma chave que abre porta na tua vida. Você não pode abrir mão de ser generoso porque alguém deixou de ser generoso com você. O princípio da generosidade não deixa de ser um princípio porque alguém fez mau uso dele na tua vida. Seja sábio, não seja tolo. Eu não vou mais ser generoso com ninguém. Eu não vou mais ajudar ninguém. Eu não vou mais abrir o meu coração para ninguém. Você está quebrando princípios porque alguém fez mau uso desses princípios para você. Não faça isso. Você quer ser abençoado? Você quer ser abençoado? Então pega as chaves que você está recebendo essa manhã. Princípios. Aonde? Dá um exemplo disso. Jesus curou 10 leprosos. Um só voltou para agradecer. Jesus não exige honra, exige sim. Quando daqueles 10, um volta, ele fala assim: não foram 10 os que foram curados, só um voltou para agradecer? O que ele está querendo dizer então? Ele estava exigindo que os outros também, ele entende que os outros deveriam também voltar e ter gratidão.
Veja bem. E então ele fala que aquele homem prostrou e o adorou. E ele falou: a tua fé te salvou. Os outros 9 também foram curados de lepra, como esse 10º. Mas eles não foram salvos, porque eles foram ingratos. Uau! Preste atenção, vou repetir. Não houve um apelo de salvação, levanta a tua mão, confessa comigo, Senhor Jesus, Senhor. Não. Sabe o que salvou aquele homem? Gratidão. Tem gente que recebe uma cura, tem gente que recebe uma bênção da parte de Deus numa igreja. Deus muda a vida dela. Quando ela recebe uma direção de mudar de uma outra cidade ou para outra igreja, ela não chega no pastor para pedir a bênção. Ingratidão. Quantas pessoas eu cuidei, fui saber que eu estava congregando em outro lugar quando me falaram. As pessoas são ingratas, e a ingratidão fecha portas. Repito, Jesus não fez apelo para aquele homem. Aquele homem voltou, fala que jogou aos seus pés e o adorou. E Jesus disse: não foram. Tudo fala, né? Alinhamento. Não gosto de ver nada desalinhado. Deus me fez assim. Tudo que está fora de ordem, Deus olhou para a terra e viu tudo fora de ordem e trouxe ordem. Deus quer nos usar como instrumento de alinhamento na terra. Aquele homem prostrou e adorou. E Jesus disse: não foram 10 os que foram curados, só um voltou para agradecer a Deus. Então quer dizer que Deus faz questão de generosa, sim. Deus não é hipócrita. Deus faz questão de pessoas gratas, sim. Você pode lembrar de pessoas que foram ingratas com você e deixar de ser generosas. Mas você se lembra da última vez que você foi gracioso com alguém, generoso e grato? Vou te contar um testemunho rápido. Estou fazendo conta. O ano era de 2000 ou 1999? Não, estou fazendo conta errada. 2002, 2001, quando a sua mãe ficou grávida de você. Eu estava em Pouso Alegre, trabalhando terceirizado numa empresa. Para quem não sabe, eu fiz Senai e 2 anos de faculdade, mas eu tranquei a faculdade, larguei tudo para ser missionário. Não concluí a faculdade. Meu sonho era fazer comunicação social. Fiz 2 anos e tranquei. E eu fiz o Senai e tinha um curso de ferramentaria. Então eu trabalhava terceirizado numa empresa, estava casado com ela. E ela estava grávida. Eu fiquei preocupado porque pela empresa terceirizada não tinha plano de saúde, né? E aí surgiu uma vaga interna lá na empresa e eu me inscrevi pela fé. Primeiro que terceirizado não podia, a vaga era interna, era só para funcionário da empresa. Eu fui ousado e me inscrevi. E aí, para minha surpresa, eles me chamaram, porque eles falaram: você foi o único inscrito, ninguém teve fé, só eu. E aí, então chamaram uma pessoa de fora para concorrer comigo, um rapaz que trabalhou 25 anos na Volkswagen, já um homem com uma carreira profissional de mais de 25 anos, para concorrer comigo. E por que ninguém se inscreveu? Porque ninguém tinha conhecimento naquela área, e nem eu, mas eu precisava do emprego. Era uma área nova, um setor novo, e ninguém tinha experiência. E eles chegaram e falaram: você consegue? Eu falei: consigo. Aí eu falei: anjo de Deus, que conhece dessa área que eu não conheço, vem aqui e ensina-me sobre essa área. Só isso que eu fiz. Entre o cara de 25 anos e eu, quem que passou? Eu, porque eu tinha um anjo, ele não tinha. Ele dará ordem aos teus anjos ao teu respeito. Aí eu cheguei lá, ele abre um desenho, o meu chefe, né, meu encarregado, abre um desenho enorme, um desenho mecânico, falou: mostra para mim o que é isso. Parecia para mim que ele estava falando, né? O anjo falava: é ali, ó. Eu falava: é isso aqui. Ele olhava em mim.
Ele falou, agora me mostra isso no desenho geométrico. É isso aqui. Aí ele deu uma peça na minha mão. Vocês que fazem curso de mecânica sabem como é que é. Agora mostra isso para mim. Aí o Espírito Santo fala para mim. Ele soprava para mim o resultado. Faz isso. Eu fazia. Aí eu fui embora sem saber de nada. No outro dia, manda chamar. Você passou, sua nota foi superior à do outro. Eu olhei para o anjo, ó, nós estamos juntos, né? Continua me ajudando agora, me ensinando. Aí, esse homem, ele me deu uma oportunidade. Ele foi um instrumento de Deus. Independente do que ele era, a religião dele. E eu fui muito abençoado. A minha filha, a minha esposa teve um plano de saúde, nasceu e a gente foi abençoado. Até que Deus também pediu aquele emprego, eu dei. E fui embora para o norte de Minas, né? Com a minha esposa. A Sara tinha 8 meses para a gente plantar uma igreja lá. Mas por que eu estou contando essa história? Vocês passaram, foi ano passado, mais de 15 anos, quase 16 anos. Eu estou passando de carro, naquela avenida, esqueço o nome de tudo aqui, Vicente Simões. Quando eu olho no ponto de ônibus, quem que está lá, velhinho, sentado no ponto? O homem que foi meu encarregado. O carro, eu passei com o carro, o Espírito Santo falou, lembra? Quando você não tinha nada, e esse homem te deu uma oportunidade? Eu falei, lembro, já entendi. Tinha um monte de coisa para me fazer. Liguei para minha esposa, falei, vou me atrasar. Voltei, peguei o carro, parei. Ele não me lembrou de quem eu era. Eu falei, sou eu, pode vir aqui. Aí ele falou, você lembra de mim? Trabalhei com você. Ah, estou lembrado. Para onde você está indo? Ele falou, para Congonhal. Eu falei, entra aqui. Aí ele é muito assim, né? Não, mas eu não vou pegar o ônibus, vai passar daqui a pouco, entra aqui. Não, então você me deixa lá na entrada. Eu falei, tá bom. Aí ele entrou, na hora que ele entrou no carro, escute o que eu estou falando. Eu falei assim para ele, sabe, eu passei e vi você no ponto de ônibus, e Deus me lembrou de quando eu abri a geladeira da minha casa, eu só tinha água dentro e não tinha nada. A minha esposa estava grávida, eu orei e falei, Deus, eu preciso de um emprego efetivado. Eu preciso de plano de saúde. Na minha casa não tinha quase nada, eu ganhava pouco. E Deus me deu capacidade, eu passei naquele teste. E mesmo eu tendo menos experiência, você decidiu apostar em mim e me deu uma oportunidade. E eu lembrei disso. E eu vou levar você hoje na porta da tua casa. Aquele homem chorou e me disse, eu fui mandado embora depois que eu fiquei doente. Estou tentando entrar na justiça para tentar aposentar. Eu já fui encarregado de muitas pessoas. Nunca ninguém veio me visitar e saber se eu precisava de alguma coisa. E eu estava me sentindo desvalorizado depois de você ter dado essas palavras hoje. Eu nem lembrava disso. Eu lembrei dessa história. E você me deu alegria hoje. Uma verdadeira característica de um cristão, irmão, é a generosidade. É a gratidão. Não vá tão longe ao ponto de você deixar para trás pessoas que fizeram parte da sua vida um dia. Pessoas que com uma palavra, com uma mão que estenderam, um dia foram importantes para você. Jesus, ele sabe o que é ingratidão. Quando ele estava na cruz, muitos disseram, olha aí, está aí sua família. Ele falou, não, a minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Sabe o que ele queria dizer? Minha família são aqueles que respeitam os princípios do reino e estabelecem e obedecem os princípios na terra. Então eu vou repetir de novo. Princípios não deixam de ser princípios, porque alguém fez mau uso dele um dia. Princípios são chaves que abrem portas. Talvez você está dando de cara com uma porta que está para abrir, mas não abre na tua vida. Sabe por quê? Porque Deus está te dando uma oportunidade de ouvir essa palavra hoje e pegar uma chave e abrir. Talvez o que você precisa é ter uma atitude de gratidão com alguém, de honra. Porque quando Jesus voltar nessa terra de novo, irmão, ele não vai voltar para morrer por ninguém. Ele vai voltar para ser honrado, porque ele já fez o que ele tinha que fazer já. Hoje eu vi, com todas essas coisas tristes que estão acontecendo no nosso país, sabe? Com todas essas coisas tristes que vocês sabem, que não precisam entrar muito no mérito da questão, todo mundo sabe. Hoje eu vi um noticiário, eu leio pela manhã, estava lendo, e estava falando assim, não é nem de cristão nada,
mas o noticiário falando, precisamos restabelecer a honra, o princípio, estava escrito, o princípio da honra no nosso país. Sabe o que está acontecendo com o nosso país? Estão pegando os princípios e estão fazendo assim, ó, rasgando. Honra, rasga. Família, rasga. Respeito, rasga. Vida de alguém não tem valor mais nenhum, rasga. Se você não concorda com o que o outro pensa, você vai lá e enfia uma faca nele. Simples de resolver. E ainda assim você é o errado. O que tomou a facada é o errado e não o que esfaqueou. É assim, de louco. E esse é o país que todo mundo fala que é o país do avivamento. Crente querendo votar em comunista, crente querendo defender gente que quer liberar aborto. Acorda, igreja. Precisamos restabelecer o princípio, está escrito lá, eu falei, meu Deus, Deus está usando o ímpio para falar, o princípio da honra. No tempo em que os pais eram respeitados, os filhos pediam bênção. No tempo que professor era respeitado. No tempo que policial era respeitado. Hoje em dia, o que é respeitado no Brasil? A opinião de cada um. A diversidade de opinião. Não. Nós precisamos restabelecer o princípio da honra. Nós precisamos orar. E nós precisamos fazer a nossa parte, a começar por nós. Respeite as pessoas mais velhas. Eu estava lá no Ceará, numa igreja, e aí me chamaram, estava orando pelas pessoas, aquele mover de Deus. Aí me chamaram e falou, você pode orar para o pai do pastor? Ele é pastor também. Na hora que eu cheguei nele, um homem já velhinho, cabelinho branco, com as perninhas sentado, molinha assim, tremendo. Eu falei, ele é quem? É pai do pastor, mas ele é o pastor fundador aqui da igreja, já fundou tantas outras igrejas. Aí eu olhei e pensei, eu orar por ele? Eu orar por ele? Ele que tem que orar por mim? Aí eu peguei, o pessoal estava tudo ao redor, os discípulos, o pastor, a igreja grande, mais de 500 pessoas. Eu ajoelhei na frente dele, coloquei a minha cabeça entre os joelhos dele e coloquei os joelhos dele assim. Falei pro irmão que estava comigo, pega minha bolsa ali, pega minha pasta. Peguei minha carteira, peguei todo o dinheiro que estava lá. Não faço questão das coisas. A gente pode ter as coisas quando as coisas não nos terem. O problema não está nas coisas, o problema é quando as coisas. Peguei todo o dinheiro, entreguei na mão dele e falei assim, me abençoa. Eu estou aos pés de Gamaliel. Libera uma bênção para a minha vida. A esposa dele também veio, uma senhora. E eles começaram a liberar bênçãos na minha vida e orar. E me abençoaram. Você vai ser uma flecha polida. Você vai voar as nações. E eu, amém. Chaves foram liberadas para portas que já estão diante de mim. Porque eu estabeleci um princípio de respeito e de honra para um homem que tem uma história. E os discípulos, tudo que estava do lado, olhou assim, porque me chamaram para me orar por ele. E eu comecei a falar, o Senhor, eu clamo pela vida desse homem. Depois eu orei, né? Multiplica os dias dele na terra. Nós precisamos de ancião de dias. Nós precisamos de homens de cãs brancas. Eles não têm a nossa força, mas têm a sabedoria. Nós precisamos deles como exemplo. Ir lá e orando. O Senhor é importante para nós. Eu falei, Moisés, Deus levantou ele, mas não deixou os anciões de fora. Ele tirou do espírito da juventude e da força de Moisés e derramou sobre 100 anciões para que eles pudessem fazer parte da restauração da nação e tal. O homem começou a chorar, falou assim, você é nobre. Você é um jovem nobre e sábio. Você teve sabedoria. E riu assim. Eu estou me sentindo importante, especial e útil depois que você fez isso comigo. Aí sabe o que aconteceu? Os discípulos tudo estavam do lado dele, foram lá e abençoaram ele. E o filho dele, que é pastor da igreja, que dava o dízimo na igreja, chegou em mim, você fez aquilo com meu pai fundou a igreja. Eu falei,
e você dizimando na igreja. Você está enganando a Deus, porque o seu dízimo está entrando no caixa da igreja, está voltando para o ministério próprio seu. Aí ele entendeu, pegou o dízimo dele, dizimou na vida do pai dele. Quer dizer, o velhinho que estava lá sentado, com a perninha fraca, desvalorizado, agora é estabelecida a honra, o princípio do respeito e da honra, e ele que talvez estava precisando de um dinheirinho para fazer um tratamento, alguma coisa, uma vida mais útil, vai lá, os discípulos honraram como oferta, e ainda o filho agora começa a dizimar todo mês na vida dele. Pronto. Quando chega um profeta de ofício no lugar, ele estabelece um alinhamento. Meu Deus, esse tempo todo meu pai aqui, tal, agora a gente entendeu. É isso. Quantos estão entendendo? Uma chave. Fala comigo, uma chave. Às vezes a gente quer tanto uma porta, né? Se uma porta se fecha, outra porta se abre ali. Mas e a chave? Se você não tem a chave, querido, você fica do lado de fora. O que a Bíblia fala? Honra teu pai e tua mãe. Para quê? Para que duas chaves sejam liberadas. Primeiro, seus dias sejam próximos da terra, e tudo que você venha fazer, dê certo, vá bem. Duas chaves: ser bem sucedido e ser saudável e viver muito tempo com saúde e paz. Duas chaves que são liberadas através de uma opinião. Aí eu tenho uma opinião diferente, mas eu vou ser saudável também, vou viver muito e vou ser próximo. Não vai não. Eu não vou liberar a chave para você não. O dono da chave é ele. Ele só entrega para quem cumpre os princípios. Mesmo hoje no mundo e na igreja, de opiniões diversas. Você está pregando uma palavra, a tua mente está assim, ó. A do povo está assim, ó. Eu não concordo com o que ele está pregando, eu tenho uma outra opinião. Você vai no YouTube e procura o mesmo tema que eu pregar aqui, tem 100, 200 opiniões diferentes sobre o mesmo tema. Opiniões. Vamos ler João 9 e vamos entender sobre isso nessa manhã. Depois eu dou os outros avisos. Porque aqui é desse jeito, o Espírito Santo vai soprando e as coisas vão acontecendo. Evangelho de João 9. Não deixe ninguém tirar a tua atenção agora. Nós vamos ler o capítulo 9 do Evangelho de João. Isso. Fica de pé. Glória a Deus. Vamos ler? E quando Jesus passou, viu um homem que era cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Este homem ou seus pais? E Jesus respondeu: Nem este homem pecou, nem seus pais, mas para que nele se manifestassem as obras de Deus. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando nenhum homem pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tendo dito isso, cuspiu na terra, fez lama com a sua saliva e ungiu, fala comigo, ungiu, com saliva, os olhos do homem que era cego com a lama. E disse-lhe: vai ao tanque de Siloé, que significa enviado. Portanto ele foi no seu caminho, lavou-se e voltou vendo. Portanto os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que ele era cego, disseram: não é este aquele que estava sentado mendigando? Alguns diziam: é este, é ele. E outros diziam: parece-se com ele. Mas ele dizia: eu sou ele. Diziam-lhe, portanto: como foram abertos seus olhos? E ele respondeu e disse: um homem chamado Jesus fez lama e ungiu-me com os meus olhos. E disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Eu recebi a visão. Disseram então: onde está ele? E ele disse: eu não sei. E eles levaram os fariseus, aquele que antes era cego. E era dia do Shabat, quando Jesus fez a lama e abriu os olhos do cego. Então outra vez os fariseus
como você recebeu a visão? E ele lhes disse: ele colocou lama sobre os meus olhos, e eu lavei, e vejo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda. Outros diziam: como pode um homem pecador fazer tais milagres? E havia uma divisão entre eles. Eles disseram novamente ao homem cego: que dizes tu a respeito dele, daquele que abriu os teus olhos? E ele disse: ele é um profeta. Mas os judeus não acreditavam a respeito dele, que ele tivesse sido cego e recebido a visão. Então chamaram os pais daquele que recebeu a visão, e eles lhe perguntaram, dizendo: é este o vosso filho, que dizes ter nascido cego, como pois agora ele vê? Seus pais responderam e disseram: nós sabemos que este é o nosso filho, e que ele nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os seus olhos, nós não sabemos. Ele já tem idade suficiente, perguntai a ele, e ele falará por si mesmo. Essas palavras disseram seus pais, porque temiam os judeus, pois os judeus já tinham combinado que se algum homem confessasse ser ele o Cristo, seria expulso da sinagoga. Portanto seus pais disseram: ele já tem idade suficiente, perguntem a ele. Então chamaram novamente o homem que fora cego, e disseram-lhe: dai glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu e disse: se é pecador ou não, eu não sei, mas de uma coisa eu sei, que havendo eu sido cego, agora eu vejo. Aleluia. E tornaram-se a dizer: o que ele te fez? Como abriu os teus olhos? Então ele respondeu: eu já vos disse, e não querem ouvir. Para o que quereis tornar a ouvir então? Quereis vós porventura fazer também de mim seus discípulos? Então eles o injuriaram e disseram: tu és o discípulo dele, nós porém somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés quanto a este indivíduo, nós não sabemos quem ele é ou de onde é. O homem respondeu e disse: nisso pois está a maravilha, que não sabeis de onde ele é, e não obstante ele abriu os meus olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se algum homem adora a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que algum homem tivesse aberto os olhos de um homem cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, ele nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: tu nasceste inteiramente em pecado e queres ensinar-nos? E Jesus ouviu o que haviam feito, expulsando aquele homem, e então o achando, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor? É nele. E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e ele é quem fala contigo. E ele disse: Senhor, eu creio. E ele o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que não veem se tornem cegos, e os que veem se tornem cegos. E alguns dos fariseus que estavam com ele, ouvindo suas palavras, disseram: nós também somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, nós vemos, portanto vosso pecado permanece. Amém. Pode se assentar. Preste atenção, não deixe nada roubar a sua atenção. Essa palavra ela vai ser curta, é um tiro curto, rápido e preciso. Jesus, ele estava exercendo o seu ministério na terra, andando na terra, curando, restaurando vidas. E ao mesmo tempo havia pessoas que estavam acompanhando ao redor dele para ter uma opinião a respeito de Jesus. Uma opinião a respeito da pessoa de Jesus. Alguns desses homens eram fariseus. Quem eram os fariseus? Aqueles que eram praticamente conhecidos como guardiões da palavra. Essa era a função deles, e Deus estabeleceu nos dias de Moisés esses homens. Mas esses homens
que até então deveriam ser guardiões da palavra, olharem as vidas das pessoas e julgarem de acordo com a palavra se elas estavam guardando a palavra ou não. Agora estes mesmos homens, eles começaram a utilizar da palavra para manipular pessoas, para fazer o que convinha. Então a palavra não era pura mais, porque agora estava condicionada à opinião pessoal. Então eles colocavam fardos pesados para o povo carregar, enquanto eles queriam ter fardos leves, responsabilidades. Jesus, sabendo disso, Jesus começou a desmascarar esse povo. Nos nossos dias não é diferente, não é de hoje, irmãos, já nos dias de Jesus haviam pessoas com opiniões divergentes em relação a Jesus, trazendo divisões no meio do povo de Deus. Aqui a Bíblia fala que havia divisões, porque alguns achavam que ele não podia curar, alguns achavam que ele não era digno, alguns achavam que ele era pecador, alguns achavam que ele não podia sábado. Havia vários tipos de opiniões, e todas essas opiniões respaldadas na palavra, na Torá. Veja que muitos têm usado da palavra para um balcão de discussões. Veja que até mesmo pessoas colocam publicações no Facebook, naquilo que eles defendem e acreditam ser o certo, e tão rapidamente várias pessoas começam a comentar embaixo e criticar. Eu tenho uma opinião, eu não penso assim, eu discordo. Se você tira uma foto e coloca um vídeo, eu estou aqui no Ministério Rei Jesus, que culto abençoado, as pessoas vão dizer, mas por que a parede é preta? Mas por que aí tem bandeiras espalhadas? Por que o pastor não veste uma roupa adequada para um culto? As pessoas vão ter opiniões, opiniões e opiniões. Porque o culto lá é de manhã. Veja como a opinião, veja como as pessoas se sentem incomodadas. Deus, ele é tremendo, ele deu uma direção clara: façam o culto domingo de manhã. Desde quando começamos a igreja 6 anos atrás, o culto é domingo de manhã, e continuará sendo domingo de manhã até que ele peça para mudar, porque ele é o dono da igreja. E sempre as pessoas questionam e falam, mas por que de manhã? Não tem à noite? O que ela está querendo dizer em pano de fundo? Eu acho que culto tem que ser de noite, porque a vida toda as pessoas fizeram culto domingo à noite, ela acha que tem que ser domingo à noite. Não é muito obstante diferente daqueles que acham que Jesus só não podia fazer nada no sábado, porque sábado é um dia de descanso. Veja como é fácil nós nos apegarmos a uma opinião e fecharmos nossos olhos espirituais, fecharmos portas. Talvez você mesmo está sendo bombardeado de tanta informação. É muito bom, a tecnologia avançou e ela facilitou muito a nossa vida, mas por outro lado, ela nos bombardeou com informação. Informação não é sinal de que você está na direção certa. Você pode ter muitas informações sobre algo, opiniões sobre algo, e elas se divergirem entre si e você não alcançar nada, você esbofetear o vento sem atingir um alvo. Jesus, ele encontra uma oportunidade de desafiar esse espírito que atuava naqueles dias e atua dentro das igrejas. Opiniões. Pessoas não têm obedecido a palavra de Deus porque elas têm tido opinião pessoal. Pessoas não têm respeitado os seus pais porque elas têm uma opinião. Em muitos países do mundo, as crianças já têm liberdade de uma escolha sexual e até mesmo fazer uma cirurgia de troca de sexo sem o consentimento dos seus pais. Veja onde a opinião tem nos levado. Eu achei um livro na casa de um pastor, casa dele, eu mostrei para minha esposa, escrito lá, um livro antigo: A democracia irá preparar o governo para o anticristo. Eu tenho falado isso já há muito tempo aqui na igreja. Igreja não funciona com democracia, demoniocracia. Igreja funciona com o governo de Deus. O que nós oramos no Pai Nosso? Venha o teu reino. Quando a gente ora, venha o teu reino, sabe o que a gente está orando? A gente é tão interesseiro que a gente está pensando, venha a cura, venha a salvação, venha o meu marido, venha a minha esposa, venha o meu filho, venha o dinheiro, venha a provisão. A gente não pensa que quando a gente fala, venha o teu reino, o rei vem junto e vem os princípios dele que nós vamos ter que obedecer junto. Quando nós estamos orando, venha o teu reino, nós estamos falando, venha governar sobre nós. Traga os teus princípios e as minhas opiniões não mais governarão a minha vida.
Veja que nós temos pontos de vista diferentes e nos divergimos muitas vezes, porque nós temos expectativas em relação a Deus e a sua palavra diferentes, porque temos nos tornado como os fariseus, adaptado a palavra como convém, e não a verdade que cura e liberta e restaura. Por isso Jesus quis confrontar os fariseus, porque eles estavam usando o papel deles agora para adaptar a palavra quando convinha. Então quando convinha colocar peso sobre alguém, eles falavam: não pode ajudar alguém no sábado. Mas quando algum dos seus animais ficava atolado no sábado, eles falavam: não comenta nada com ninguém, vamos lá ajudar eu a desatolar meu animal, porque se ele ficar atolado ele vai morrer, eu não posso perder, eu não posso ter perda. Jesus falou isso para eles. Jesus jogou na cara deles: vocês estão colocando peso no povo, que não pode ajudar o outro no sábado, que não pode estender a mão para o outro no sábado, que não pode servir o outro no sábado, mas quando tem um animal de vocês atolado, vocês vão lá escondidos, sorrateiramente, desatolar o animal para não perder. Então o coração de vocês está em valorizar a palavra, ou de vocês está uma medida para o povo, outra medida para vocês, porque vocês não podem perder bens materiais. Nós temos visto uma geração, nada a ver, pastor, pode as coisas, o pastor lá está muito duro, eu tenho uma opinião sobre isso. Eu não quero saber da tua opinião. Opiniões não edificam igrejas, opiniões não edificam vidas, opiniões não restauram casamentos. Só o poder de Deus e a autoridade dele pode mudar vidas, só o poder dele e a autoridade dele pode restaurar vidas, só o poder dele e a autoridade dele pode edificar igrejas. Você já percebeu que a maioria, já percebe na tua vida, que a maioria das pessoas que tem uma opinião em relação a alguma coisa, elas nunca fazem parte da mudança? Pessoas que têm sempre uma opinião sobre algo, elas nunca são parte da solução, elas sempre ficam só com a opinião. Já percebeu isso? Presta atenção. Gente que dá muita opinião, na hora do vamos ver, ela pula fora e deixa você. Jesus ele curou cegos. A Bíblia fala que não conseguiriam constar em livros todas as coisas que Jesus fez. Então, entenda que nem tudo que Jesus fez está na Bíblia. Parte do que Jesus fez está na Bíblia. Mas naquele dia em especial, Jesus falou: eu vou curar de um jeito diferente. E sabe o que Jesus faz? Gospe, faz lama, passa nos olhos daquele homem e fala: vai no tanque se lavar. Vai no tanque de Siloé, que significa enviado. Ele foi debaixo de enviado àquele tanque debaixo de uma palavra. O tanque era a porta, a atitude de fé dele, de honra, aquela palavra foi a chave. Nós dizemos muitas vezes: a unção que você admira e respeita, você atrai. Ela está incompleta, essa frase. A unção que você admira e respeita, e você tem uma atitude, uma resposta àquela unção, você atrai. Sem atitude, só no respeito, você não abre portas. Muitas pessoas estão deixando de ser voluntárias, deixando de servir ao reino de Deus, porque estão bloqueados por causa de uma opinião de alguém. O que vão falar de você, se você for naquela igreja? O que vão falar de você, se você começar a valorizar uma pessoa? Vão dizer que você é puxa, vão falar isso, e você fica bloqueado. Eu não faço, porque se eu fizer vão falar de mim. Você está bloqueando algo que Deus quer fazer na tua vida por uma opinião. Jesus estava preocupado com a opinião pública. Ele disse para os discípulos: o que falam de mim? Uns falam que você é o Elias, outros falam que você é um profeta, outros falam que você é um grande homem. Ele: legal. E ele falou para os discípulos: e vocês? Quem diz vocês? E quando os discípulos aproximaram: Senhor, a pregação sua está ficando muito dura, tem como maneirar? Muita gente está indo embora. Ele falou assim: por que vocês não vão embora também? A multidão só está vindo atrás de mim por causa de pão e peixe. Elas não querem mudança. E os discípulos falaram: para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida? Preste atenção, irmãos. Jesus não estava preocupado com opinião.
ele era movido totalmente pela vontade do Pai. A autoridade que tu me deste, Pai, eu estou usando, eu estou cumprindo a tua vontade. Jesus, ele pega aquela lama e passa no olho do cego, irmão, com o intuito, revelar o coração daqueles. Ele poderia simplesmente ter dito, abre os olhos dele agora, tocado, soprado, mas nesse dia, ele faz lama. Deixa eu te perguntar, foi a lama, foi o guspe que curou? Não, ele fez isso para quê, irmão? Para as opiniões que estavam dentro virem para fora, para ele mostrar como a opinião, ela cega. Sabe o que deu mais ibope do que um homem que era cego e nascer ser curado? O método que Jesus usou. Se você ler o texto, o que mais eles estavam criticando foi o método. Como isso foi possível? Por que ele fez dessa forma? Eles perguntaram para o cara uma vez, outra vez, e outra vez o cara falou, até quando vocês vão ficar me questionando? O que vocês querem? Vocês querem que eu dê uma resposta para vocês que agrade a vocês? Que tipo de resposta vocês querem que eu dou? Olha o que ele fala, vocês querem que eu me torne discípulo de vocês? Sabe o que ele está querendo dizer? Vocês estão querendo me confundir, me tornar com vocês uma pessoa que tem uma opinião para cada coisa? Eu não tenho opinião de nada, eu não sei o que ele é, eu sei que eu estou curado. Existem pessoas que querem tornar vocês discípulos delas, irmãos. Pessoas formadas por opiniões. Você chega no culto e você senta e o pastor está pregando, alguém está liberando uma palavra, você está assim, ó. Deixa eu entender qual que vai ser a minha opinião dessa pregação. Críticos, intelectuais, espírito grego. Os gregos, eles iam para aqueles lugares. Os judeus têm esses lugares como Sinédrio, o lugar deles eu não lembro o nome. Você lembra o nome? Eles iam para aqueles lugares, aqueles templos. Era o templo do saber. E eles ficavam lá assim, ó, tendo uma opinião sobre as coisas. Uma opinião formada, escrevia sobre aquilo. O outro tinha uma outra opinião, também escrevia. Eles cultuavam a diversidade de ideias, de opiniões e do saber. Que o ser humano buscasse e abrangesse na sua mente respostas para tudo. Dia 7 de setembro se comemora a independência. Independência ou morte. E eu coloquei uma publicação, independência é morte. Não podemos agir independentes dele. Quando Deus tira o povo do Egito, Ele tira o povo das garras de Faraó, que era escravo, que era manipulado, que não tinha vida. A primeira coisa que Ele faz quando tira esse povo, dá a eles princípios de como eles deveriam viver. Estabelece para eles princípios, chaves. Sabe por quê? Não se pode tornar um povo livre, independente de Deus. Liberdade nunca vai ser independência. Livre, mas independentes não. Quero ser livre, mas dependente dele. Dependente de sua palavra. Você já imaginou que estrago tirar um povo que era escravo, revoltado, que foi abusado, que foi chicoteado 400 anos, dar uma nação poderosa para eles e entregar para eles, sem colocar nenhuma advertência, nenhum princípio? Você já imaginou que perigo que ia ser? Para esse povo e para as outras nações? Princípios, não opiniões. Imagina aquele povo se eles tomassem decisões baseadas nas suas opiniões. Não, eu acho que vamos fazer assim. Não, vamos fazer desse jeito. Moisés estava lá no monte orando e alguém deu uma opinião. Chega em Arão e fala, não, eu tenho uma opinião. Vamos juntar e vamos fazer um Deus para nós adorarmos. Quem é o Deus que nos tirou do Egito? Faz para nós um Deus. Aí Arão gostou da opinião deles e fez uma opinião. Enquanto eles estavam cultuando um Deus de bezerro por causa de opiniões, Moisés estava descendo do monte com princípios. Princípios e opinião. Aonde os princípios vão te levar, é aonde a opinião te leva ao erro. O que a Bíblia fala? Pastor, eu não sou livre para ter uma opinião própria em relação a isso, a Deus? Não. Como não? Não. O Espírito Santo precisa te convencer. Você não pode ter uma opinião sobre Deus, você tem que conhecer a Deus.
O que a Bíblia fala? Nos últimos dias, levantarão mestres segundo o seu próprio entendimento e o seu interesse. Porque antes, quando ouvirem a verdade, coçarão os ouvidos, não suportarão a doutrina santa. O que é isso? Pessoas que terão opiniões diferentes da verdade e vão levantar outras igrejas, vão levantar outros pastores que pregam coisas que concordam com suas opiniões. Irmãos, eu estava andando, o Espírito Santo falou comigo: filho, observa algo. Veja a história, a parábola que Jesus conta de duas casas que foram construídas. Todo mundo conhece essa história. Uma foi construída na rocha e a outra foi construída na areia. Duas casas idênticas. A diferença é que nós sabemos o fim da história. Então vem a tempestade, vem um vento e sopra sobre as duas casas. Somente uma fica de pé, a outra cai, porque escolheu o fundamento errado. Ok, terminou a história, maravilhoso. Mas sabe o que mais o Espírito Santo falou? Filho, sabe o que mais choca nessa história? Alguém já pisou na areia? Quando você pisa na areia, o que acontece? Aquele cara conseguiu, para que ele conseguisse provar que o fundamento que ele escolheu era o certo, e conseguiu construir uma casa idêntica do outro. E eu quero te dizer, irmão, que até o dia em que o vento ainda não havia soprado naquela casa, eu imagino que aquele cara todo dia falava: olha, eu não escolhi a mesma opinião que a sua, meus fundamentos, mas eu consegui construir algo semelhante. Nós sabemos o final da história, mas antes da história acabar, você imagina então, que antes daquele vento soprar, todo dia aquele cara falava: bela casa, né? Eu construí uma exatamente igual, sem concordar com você, sem pensar como você, sem estabelecer os mesmos critérios e princípios que você. Deixa eu te ensinar uma coisa: você está construindo algo, edificando algo, não é sinal que você está certo, não é sinal que tudo vai dar certo na tua vida. Eu não concordei com meu pai, com a minha mãe, e minha vida está dando muito certo. O vento não soprou ainda, espere ele soprar, para você cantar vitória depois. Eu não concordei com a Bíblia, eu não concordei com Deus, eu não concordei com as direções do pastor, e a minha vida está indo muito bem, estou construindo uma vida igual para melhor. Espere o vento soprar. O Espírito Santo falou para mim: sabe o que mais me admira nessa história, filho? Eu falei: o que, pai? Ele falou: aquele homem conseguiu construir uma casa idêntica, num fundamento que não é o verdadeiro. Sabe o que isso gera? Ele falou para mim: o que? Engano, de que você pode construir algo fora do fundamento correto. Existem pessoas que estão com falsas expectativas no seu coração, porque elas: uau, eu não escolhi o que era certo. Uau, eu tive uma opinião diferente, mas eu estou conseguindo construir. Olha, está dando certo, não está afundando mais. Uau! E então a pessoa começa a defender: eu tenho uma opinião, eu estou aqui para defender a minha opinião, está dando tudo certo. Sabe o que eu digo para essa pessoa? O vento ainda não soprou contra você. A prova vai ser o dia que o vento soprar. Eu não vou pedir perdão para o meu pai, para minha mãe, para o meu esposo. Eu não peço perdão, eu não me arrependo de nada que eu tenha feito. É minha opinião, se Deus quiser Ele muda meu coração. Eu estou crescendo, a minha vida está... espera o vento soprar. No dia que o vento soprar, nós vamos descobrir qual o fundamento. O vento sopra para todos, mas só um fica de pé. As provações e o dia mau vêm para todos, mas só um fica de pé. E eu vou te dizer: o que fica de pé não é aquele que tem uma opinião a respeito de Deus, é aquele que estabelece vida em cima de princípios e de fundamentos. Você olha alguém que está indo longe, irmão, que Deus está abrindo porta, está abençoando, não subestime essa pessoa não, e olha assim: nossa, do nada começou a Deus abrir portas, abençoar, meu Deus. Não, irmão, é que você não está vendo, sabe? É igual uma casa, você vê só o lado de fora, mas você não vê quanto tempo e dinheiro foi gasto na base que está debaixo da terra e no fundamento. Você vê um prédio da noite, podia falar: nossa, não tinha esse prédio aqui, agora tem um prédio desse. Esse cara, nossa, tá podendo, hein? Mas você não vê quantas marmitas ele teve que comer, ferragem que ele mesmo teve que dobrar,
para ele fazer a base daquele prédio. Fundamento que não se vê. Porque muitos só dão valor para aquilo que vê. Jesus estava enfrentando isso. As pessoas estavam olhando para ele de forma superficial. Não viam aonde ele estava fundamentado. Que o fundamento dele era o Pai, ele está à vontade do Pai, é enviado pelo Pai. Ele está querendo dizer para o cego, vai lá e lava no tanque de Siloé, que significa enviado. O que ele está querendo dizer? Uma analogia, porque assim como eu estou te dando uma palavra para você ser enviado e você vai ser curado, eu só posso dar aquilo que eu sou e daquilo que eu tenho. Eu estou mandando você ir lá e você vai ser curado, porque você está sendo enviado, porque assim como você foi enviado, eu também fui enviado da parte do meu Pai. Eu não estou aqui por uma opinião, eu não estou aqui porque eu tenho uma opinião em relação a algo, eu vim aqui debaixo de um propósito, enviado debaixo de uma autoridade da parte de Deus para essa terra e para esse tempo. Ele podia enviar porque ele foi enviado. Não era uma opinião. Ele acordou um dia, Henri Cristo, eu acho que eu sou filho de Deus, sou a reencarnação, eu vou fazer diferença na terra. Não, não é Henri Cristo não, irmão. É o Cristo. Henri Cristo tem uma opinião. Tem louco que acredita na opinião dele. Mas Jesus, ele não tinha uma opinião. Ele tinha um propósito. E ele foi enviado para um... E então Jesus gospe, passa, e as pessoas começam a discutir várias opiniões. Reuniões discutindo opiniões. Ele é um pecador. Ele faz, como ele pode curar? Ele fez isso no sábado. Opiniões. Tira uma foto, irmão, comigo, aqui, nesse fundo, e coloca meu pastor. Quero te honrar a vida. Eu duvido se não vai ter pessoas que vão te chamar no particular e vão começar a dar opinião. Mas ele é tão novo. Quem é esse para te ensinar alguma coisa? Mas por que ele é assim? Por que ele se veste dessa forma? Por que essa igreja é desse jeito? Por que tem esse nome? Isso e aquilo. Esse dia perguntaram para mim, isso daí é uma banda? O que é isso daí? Isso é uma igreja? O que é esse negócio? Né? Opiniões e mais opiniões. Deixa eu te falar uma frase, se você pudesse anote. Uma pessoa que teve um encontro com Jesus não pode ser limitada por pessoas que têm nada mais e nada menos do que só uma opinião. Tentaram parar aquele jovem que estava curado. Tentaram limitar ele, mas ele teve um encontro com Jesus. Ele teve um encontro com o mestre, um encontro que mudou a vida dele, e as pessoas queriam barrar a vida dele agora por conta das suas opiniões. Não seja limitado por pessoas que têm nada mais, nada menos do que uma opinião. Se você teve um encontro com Jesus, a autoridade dele foi liberada na tua vida, e pessoas que só têm uma opinião quer te barrar, ela só tem uma opinião, ela não tem nada. Você tem ele, fique com ele, fique com ele. Existem pessoas que estão dizendo para você, você não pode, você não vai conseguir. Eu tenho uma opinião em relação a isso. Mas elas só têm opiniões, elas não constroem nada. Tudo que elas construíram na areia. O vento soprou e derrubou, elas começaram de novo. Deixa eu te dizer, não se limite por pessoas que só têm uma opinião. Eu não tenho uma opinião, meu irmão. Eu tenho ele comigo, andando todo dia. Desde o dia que eu o encontrei, desde o dia que eu achei, ele tem andado comigo e eu com ele. Eles chamaram aquele homem. Uau! Eles chamaram aquele homem. E eles disseram: esse homem é um pecador. Esse homem cura no sábado. Esse homem faz isso. Esse homem faz essas coisas. Eu preciso pedir para você tocar de fundo aquela música agora. Aquela. É o Senhor Deus poderoso. Só essa parte. Digno de louvor. Isso. Porque eu tenho que liberar essa palavra com essa música. Eles pegam aquele homem, olha para mim, e eles falam: esse homem, ele é um pecador. Esse homem cura no sábado, não pode curar no sábado. Esse homem não pode fazer isso. Nós temos a opinião, esse homem não poderia fazer isso. O que você tem para dizer sobre isso? Ele falou: se ele é pecador ou não, eu não sei. Essa é a opinião de vocês. Eu sei que eu era cego e hoje eu posso ver.
Suas opiniões não puderam me tirar das trevas para a luz. Suas opiniões não puderam me curar. Suas opiniões não puderam restaurar minha vista. Suas opiniões não perdoaram meus pecados. Suas opiniões não restauram o casamento. Suas opiniões não dão vista ao cego. Suas opiniões não transformam vidas. Só Jesus pode fazer isso. Não importa com as opiniões das pessoas. Pare de se importar e parar por conta das opiniões. São opiniões, opiniões, opiniões. Saulo tinha uma opinião em relação a Deus. Sabe o que Deus falou comigo? E agora eu vou te chocar. Existem pessoas que até hoje estão cegas. Jesus disse aqui: o juízo que virá sobre a terra é esse, que muitos tendo olhos não verão, e muitos não tendo olhos verão. O cego não tinha olhos e viu, os outros tinham olhos e não viram, porque a opinião cegou o entendimento deles. Esse é o juízo de Deus. Quem tem só uma opinião vai ficar cego. Então, preste atenção. O Senhor falou comigo: existem muitas pessoas que estão na igreja e elas não tiveram um encontro verdadeiro comigo. Elas têm uma opinião em relação a mim, baseada na experiência que o outro teve comigo. Deixa eu falar uma coisa muito séria para você. Em nome de Jesus, olha para mim. Eu já estou acabando, olha aqui. Eu nasci no lar cristão. Minha mãe se converteu em 1976. Ela estava no convento para ser freira. Ela se converteu em 1976. 3 anos depois, ela decidiu se batizar. Estava grávida de 6 meses de mim. Não sabia o sexo da criança. O pastor disse: ele será um homem e um homem de Deus. Ele irá pregar o evangelho por toda a terra. Eu nasci com 1 mês de vida. Eu tive parada respiratória. Minha mãe achou que eu estava dormindo. Quando chegou no hospital, as pessoas: ah, que belezinha, está dormindo. Não, eu estava desacordado. O médico tomou ela dos braços: não está dormindo não. Daí aqui, levou lá para dentro. 1 mês, colocou os 2 dedinhos, começou a fazer ressuscitação para me voltar, porque eu estava com 1 mês de vida e com pneumonia. Aos 7 anos de idade, tive pneumonia dupla. Quando eu nasci, o médico, na hora que foi fazer uma incisão na minha mãe no parto normal, cortou a minha cabeça em cima, onde não tinha moleira ainda, bem onde fica o cérebro. Ele cortou minha cabeça. Meu pai, naquele jeitão dele, vira e fala para o médico: o menino nem nasceu, o senhor está matando ele, doutor? Desde o nascimento, o diabo tentando me matar. Desde o nascimento, o diabo tentando me destruir. E então o meu pai contou essa história, minha mãe contou essas histórias, e eu tinha uma opinião em relação a isso, baseado nas experiências que eles tinham com Deus. Até que um dia eu tive um encontro com Deus. Até que um dia eu vi Ele. Eu nunca me desviei. Eu nunca fui para o mundo. Eu nunca conheci as coisas do mundo. Porque eu vi um dia Ele. Os meus olhos o viram. Eu vi Ele, eu ouvi a voz dele. Eu sinto quando Ele chega. Quando eu estou com a minha esposa, com meus filhos, eu mudo, ela fala: o que é? Ele está aí, né? Eu falei: ele chegou, ele está aqui. Eu fui pregar esses dias lá no Ceará, todo arrumadinho, bonitinho. E eu estava aqui assim. E eu estou falando, irmãos, diante de Deus, eu vi Ele sentado. A coisa mais linda. Ele sentado descalço, fazendo assim com os pés, e olhando para mim e falando assim: por que você está querendo impressionar eles? Se eu que sou eu, estou sentado aqui descalço, balançando os meus pés. Senta aqui do meu lado aqui, arranca os seus sapatos e balança os teus pés comigo. E fala isso para eles. Falei: Senhor, só nós mesmo para fazer um negócio deles. Acham que eu sou louco. As pessoas vão ter opinião: esse cara é louco. O que é isso? Leia a Bíblia, pregue a palavra. O culto tem que ter ordem de essência. Sentar no púlpito, falar que Jesus está do lado dele, descalço, balançando os pés. Que loucura que é essa? Loucura para pessoas que têm opiniões e que nunca o encontraram de verdade. Porque quem já ouviu e já o encontrou, sabe quem ele é. Mas quem não viu, não encontrou. Quando alguém que encontrou fala, você tem uma opinião sobre aquela experiência daquela pessoa. Você tem uma opinião sobre aquele encontro, porque você nunca ouviu. Deixa eu te falar uma coisa: se você está numa igreja, e não importa 20, 30 anos, eu vou falar uma coisa que vai abalar você, que vai mexer com você. Você vai embora daqui abalado, talvez nem vai almoçar mais, mas Ele mandou eu falar, eu vou falar. E se você nunca o ouviu ou sentiu, você nunca teve um encontro com Ele. Você tem uma opinião em relação a alguém que teve um encontro com Ele. Mas pastor, nem todo mundo tem visão espiritual, nem todo mundo tem faro espiritual e ouvido espiritual. Essa é uma mentira do diabo, essa é uma mentira de Satanás, porque
todos quanto viram o receberam. Todos quanto viram receberam. E eu te pergunto, por que será? Por que será que depois de 40 dias ele ainda ficou na terra, andando, caminhando, comendo? Porque era necessário que todos pudessem vê-lo, e não ter somente uma experiência baseada nos outros que o viram. Em 12, um grupo fechado que o viram. Mas fala que um dia ele apareceu a mais de 100 homens, de uma só vez. João viu, todos viram os olhos dele com chama de fogo. E eu quero te dizer que você também pode ver. Teus olhos podem abrir, você pode ver, você pode ouvi-lo, você pode senti-lo, se você quiser de todo o coração, nesta manhã. Não tem uma opinião em relação a Jesus baseado na experiência do pastor Diego. O pastor Diego teve um encontro com Deus, ele é um homem de Deus, ele vê Jesus, ai que legal, ai isso, ai aquilo, igual aqueles filmes que a pessoa vê a aparição, vocês estão vendo, não só eu estou vendo, não, irmão, não tem uma experiência com Jesus baseado numa opinião, da minha experiência com ele. Tenha você mesmo, a partir de hoje, a sua experiência particular, de um encontro verdadeiro, genuíno, com Yeshua Rabá, com o Nazareno, com Jesus de Nazaré. Tenha. Sabe por que você está buscando uma igreja, a outra, e você vai? Porque você está buscando opiniões. Como é que é ver Jesus? Como é que é sentir? Você é cego por acaso? Será que você tem olhos, mas você é cego? Quem te disse que só vê Jesus uma outra pessoa? Todo mundo tem que ver. Saulo tinha uma opinião em relação a Jesus. Ele tinha uma opinião de que ele tinha que defender a palavra a qualquer custo, que ele tinha que fazer as pessoas renunciar o nome de Jesus, que ele tinha que fazer as pessoas, irmão, até mesmo ser anátemas, duvidarem. Ele tinha que torturar os filhos na frente dos pais, para as pessoas falarem, não, eu não acredito mais, eu não vi ele, eu não vi que ele ressuscitou, eu não vi que ele estava vivo. Ele tinha uma opinião, ele defendia a sua opinião, ele matava e morria pela sua opinião, até que um dia ele estava no caminho de Damasco, andando com o seu exército, que todos temiam. Lá vem Saulo para impor a opinião dele sobre nós. Lá vem Saulo de novo querendo impor a opinião dele, e Jesus aparece no caminho de Saulo, e ele que antes via, mas não via, cai e fica cego, e ele fala, quem é? Quem é? Quem é? E Jesus disse, eu sou Jesus, a quem você persegue com a sua opinião. Eu estou tomado pela glória dele. Ele está aqui, ele está aqui. Deixa a sua opinião de lado, venha para Jesus. Vocês estão questionando que ele é um pecador, que ele não pode curar no sábado, que ele não pode fazer assim, que ele não pode fazer desse jeito, que você não concorda com isso, com aquilo. Mas o que eu sei é que eu era cego, e hoje eu posso ver. Oh, tu és santo. Suas opiniões não me curaram, suas opiniões não tiraram a minha cegueira, suas opiniões não restauraram meu casamento, suas opiniões não curaram meu filho, suas opiniões não me deram paz de espírito. Foi ele, foi ele, foi ele, foi ele, foi ele, foi ele, foi ele. Jesus, 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 Yeshua. Digno de louvor, digno de louvor, tu és santo.
disseram para mim a minha vida inteira: você não pode, você não pode, você é fraco, você tem pneumonia, você é doente, sua família é pobre, sua família não é nada, você não consegue, você mora na pior rua do bairro, sua casa nunca foi terminada, você não tem dinheiro, você nunca fez seminário, você é tão novo, você é tão inocente, você é isso, você é aquilo, opiniões, mas um dia eu encontrei com ele, e ele disse: eu te escolhi. A sua mãe falou, né, que eu te escolhi, o pastor falou que eu te escolhi, o teu pai falou, mas agora é eu que estou te falando, eu te escolhi, eu te chamei pelo nome, e tu és meu. Você está bloqueado e parado por causa de uma opinião, de uma palavra, até mesmo a opinião do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãos, do teu marido, da tua esposa. Aquele que não deixar marido, esposa, pai, mãe, filho, filha, até a própria vida, por amor de mim, não pode ser chamado meu discípulo. Olha aqui, não preocupe com a opinião de ninguém, é entre você e ele, é entre você e ele. E enquanto você não vê ele, não pare de buscar. Fala: Jesus, eu não quero mais uma opinião teológica, eu não quero mais uma opinião teológica, eu quero te ver com os meus olhos, eu quero te sentir, eu quero te ouvir, eu quero ter encontro contigo. Até hoje as pessoas me dizem: você não pode, você não pode, as portas das nações estão fechadas, ele não vai a lugar nenhum, ele não vai chegar a lugar nenhum, a igreja vai fechar, as coisas não vão dar certo. Mas Jesus disse: ele pode, ele pode, ele pode, porque ele pode tudo em mim, tudo você pode em mim, naquele que te fortalece. Vai às nações, igreja cresce, derruba paredes, vai, 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 filho meu. Não se limite à opinião, não se limite a pessoas que têm nada mais, nada menos que uma opinião. Você tem ele. Você pode ter 30 anos de igreja, se você nunca nasceu de novo, se você nunca ouviu e só fica ouvindo a experiência dos outros e tem uma opinião, você nunca teve encontro com Jesus, nunca. Aquele cego teve um encontro com Jesus, Saulo teve um encontro com Jesus, Maria teve um encontro com Jesus, os discípulos tiveram um encontro com Jesus, mais de 100 homens de uma só vez teve um encontro com Jesus, Pedro teve um encontro com Jesus, João teve um encontro com Jesus, Tomé teve um encontro com Jesus. Ele teve que ficar mais de 40 dias na terra, para que aqueles homens não se baseassem numa experiência que tiveram com o homem, mas para que eles tivessem um encontro, e ele disse: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação de todos os séculos, eu vou andar com vocês, eu estou com vocês. Você não está aqui para ser evangélico, você não está aqui para virar crente, você não está aqui para virar frequentador de uma igreja, você está aqui para ter um encontro com Yeshua HaMashiach. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia.
poderoso, digno, 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 digno de louvor, tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, tu és digno de louvor, digno de louvor, tu és santo. Poderoso, digno de louvor, digno de louvor, tu és santo. É muito mais, irmãos, do que uma opinião. Uma opinião não me faria viver intensamente dessa forma. Uma opinião não me manteria durante tantos anos e tão convicto. Uma opinião não me faria renunciar à minha vida dessa forma. É porque eu tive um encontro com Ele. Ele mudou a minha vida.
Assim como daquele homem, eles expulsaram ele dali. Os seus pais o abandonaram e disseram: ele já tem idade suficiente, deixe que ele responda. Eles não quiseram se envolver. Ele ficou sozinho. Mas a Bíblia fala que Jesus, sabendo, Jesus foi e o encontrou e disse: e você, o que você acha de mim? Você acha que eu sou o Cristo? Ele falou: como posso eu achar alguma coisa? Se eu soubesse quem ele é. Ele falou: sou eu este que vos falo, que está diante de você. Deixa eu te falar, poucas vezes você vê Jesus dizer que ele é o Filho de Deus. E ele falou para esse homem: é esse que está diante de você, sou eu. E então esse homem o adorou. Sabe quando você sabe que alguém realmente teve um encontro com Jesus? Ele é desprezado, ele é abandonado por todos, e ele até o fim, ele defende esse encontro. Não é uma opinião, é um encontro com uma pessoa. Eles estavam ali defendendo uma opinião, mas aquele homem estava ali defendendo aquele homem que mudou a vida dele. Ele foi expulso da sua cidade, da sua família, mas Jesus foi até ele. Quando nós somos expulsos, quando nós somos rejeitados, ele vem até nós e fala: você me defendeu, você não me deixou, eu vou ficar com você. O sinal de uma pessoa que encontrou com Jesus é uma vida rendida aos pés dele e adoração. Uma pessoa que encontrou com Jesus, ela não murmura diante das dificuldades, ela não desiste. Quem tem uma opinião, desiste. Quem tem uma opinião, chega uma hora que não aguenta mais. Mas quem tem ele, vai até o fim. Se prostra diante dele e o adora, e diz: você é tudo que eu tenho. Não posso te negar, porque tu és tudo que eu tenho. Meus pais já me abandonaram, fui expulso da minha cidade, da minha sinagoga, e eu arrisquei tudo por você. É por isso que eu arrisco tudo por ele. Será que você vai continuar tendo uma vida espiritual medíocre, baseado somente na opinião, no encontro de outros com Deus? Ou você vai buscar até que o veja? Mas eu nunca vi nada, anjo. Então você busca, ore e você vai ver. Porque se você tem o Espírito de Deus, você tem que ter os sentidos espirituais abertos. Ou você está debaixo de juízo, que Jesus disse: tendo olhos não veem, mas outros não tendo vistas veem. Talvez você não vê que você não nasceu de novo, que você só tem uma opinião. Saulo via e não via, mas no dia que ele encontrou com Jesus, que ele deixou de ver, ele viu. Ele abriu mão das suas opiniões, ele morreu e foi fiel até o fim. Aquele encontro: combati o meu combate, eu cumpri a minha carreira e guardei a minha fé. Para mim melhor é morrer, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Agora ele não era um homem que defende uma opinião, ele era um homem que teve um encontro com Jesus. Porque até mesmo Roma estava manipulando e usando Paulo por causa da convicção da opinião dele, dando cartas em cheques e branco para ele fazer o que ele quiser. Você precisa decidir hoje, deixar de ser um religioso e dizer: realmente eu quero ter um encontro genuíno com Jesus. Eu quero ver ele face a face. Eu quero sentir a presença dele, eu quero buscar de todo o meu coração. Senhor, nós não queremos ser limitados por pessoas que têm nada mais, nada menos do que uma opinião a nosso respeito, ou aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Nós queremos ter um encontro contigo, Senhor. Nós queremos encontrar contigo. Mostra-nos a tua face. Mostra-nos a tua face. Mostra-nos a tua face. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E amém. Aleluia.
Glórias ao Cordeiro de Deus que venceu. Aleluia. 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 Aleluia.